Olá, sejam bem-vindos ao Protagonistas Cast. Eu sou a Sheila Lanza, essa Dani Belli com minha sócia, nós somos as protagonistas de Sai. É um prazer ter você conosco. Se você ainda não nos segue, por favor, comece a seguir aí, já ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. A gente traz conteúdo com uma mulherada incrível aqui, você já vai ver hoje, né? E os próximos episódios que chegam todas as segundas-feiras às 19 horas aqui no canal. Mas antes de eu chamar a entrevistada de hoje, a Gislene vai falar para vocês sobre a MSLC Advogados. A MSLC Advogados é um escritório formado há 20 anos e seu principal intuito é a prestação de serviços jurídicos na área empresarial, nos moldes da advocacia tradicional, ou seja, prezando pela proximidade com o cliente. Os sócios atuam diretamente na coordenação dos casos e na interface com o seu cliente. Essa proximidade otimiza a entrega de soluções mais adequadas à necessidade de cada caso. Nosso escritório atua nas principais áreas de interesse das empresas, tais como área civil, que também abrange contratos, área trabalhista, área societária, área tributária. Também temos uma área específica, especializada em planejamento patrimonial e sucessório, destinado ao atendimento de empresas e famílias que pretendem organizar seu patrimônio e planejar a sucessão, seja a sucessão de cotas sociais, no caso de empresas, seja a sucessão do patrimônio familiar aos herdeiros, no caso das famílias. Eu convido vocês a acompanhar nosso trabalho nas redes sociais. Estamos no Instagram e no LinkedIn. Sejam muito bem-vindos. E hoje temos uma convidada incrível, gente. Acho que o papo assim aqui vai correr solto. A gente vai ter que controlar, porque a gente vai se empolgar. Vai que vai, né? Ju Maturana, seja bem-vinda, querida, no Movimento Mais Que Mãe. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, Seja bem-vinda, meninas. Ju. É nosso. Conta aí um pouquinho como é que foi a ideia, né? Como é que nasceu este movimento tão lindo? Normalmente nasce de dor, né? O meu não foi diferente. Nasceu ali de uma insatisfação que eu tava de tentar no mercado digital, trabalhar com educação parental e me frustrando, né, lançamento após lançamento, até que no último lançamento, assim, que eu vi que R$0 entraram, entendeu? Eu me olhei no espelho ali, eu lembro que eu chorei e falei, é a última vez que isso vai acontecer. E a partir de agora eu vou olhar mais pra mim. E as ideias foram vindo nesse vou olhar mais pra mim. Vou olhar como? Parece que desceu ali, eu fui tendo muitas ideias, e ali, naquele mesmo momento, naquele mesmo dia de frustração, foi que nasceu o Mais Que Mãe, que ele chegou exatamente para isso, né? Ele chegou para resolver uma dor minha, de ter mais autoestima, de ter mais autonomia, de ter mais qualidade de vida, e hoje eu passo isso para todas as outras mães, né? Então, esse é o nosso pilar. É um movimento hoje de autonomia, de autoestima, de qualidade de vida para as mães que cuidam de todo mundo, mas nunca sobra tempo para elas, né? Para nós, no caso. Fica ali abandonadinha no final da lista. Sempre. Se der, eu marco uma massagem. Não é? E assim, engraçado, né? Você falou, se der, eu marco uma massagem. Começou só com essa questão da autoestima. E eu fui vendo que podia ser tão mais do que isso, né? Porque o se olhar não tá só na estética, Não. mas ele tá no emocional. Sim. Ele tá na nossa saúde mental. Ele tá assim, a gente olhar no espelho e falar, eu me gosto, Sim. né? Tá tudo bem. Mas principalmente de fazer escolhas. É. Né? E daí eu fui me aprofundando hoje, já com mais estrutura, mas assim, fui me aprofundando e entendendo que fazer escolhas na nossa própria vida muda tudo, né? E aí é por isso que eu luto hoje, para que mais mães possam fazer suas próprias escolhas. Do lado de cá, a gente também olha muito para isso, porque o movimento do Protagonistas, ele olha justamente como que essa mulher consegue ter mais autonomia, muito provavelmente financeira, né? E aí a gente traz o financeiro também para apoiar esse processo com elas, porque quem fica lá presa numa situação que não consegue sair, não tem como se bancar, acaba não podendo escolher muito, né? Acaba ficando numa situação, e aí não tô falando nem só de questão, né, de marido e mulher, é uma questão mesmo de não crescer, de não evoluir, de repente não ter uma empresa, enfim. E é isso que a gente traz, né, Xê? A gente trabalhar muitas mães, inclusive, né? Muitas mães. E a gente até percebe que
é uma combinação. O momento da maternidade mexe tanto com a gente. Sim. E às vezes você está lá numa carreira da CLT e começa a se perguntar se faz sentido aquilo, né? Eu mesma passei por um processo muito semelhante. Então, de você ficar ali, a criança às vezes está o dia inteiro na escola, você não tem nem tempo com a criança, você começa a se perguntar, e você no meio daquilo tudo, menos ainda, tá mais, né, mais lá pro fim da fila. Então, você começa a ter ali alguns questionamentos, e esses movimentos acho que ajudam também você ter esse tipo de troca, né? Porque é uma questão que meio que só mãe que entende outra mãe. Só mãe, será né? Que é? Será que eu posso Com dizer certeza. isso? Né? Mas porque envolve uma série de sentimentos e o dia a dia vai embolando e tal. E às vezes bate essa necessidade, né? De querer empreender para ter autonomia, mas também ter mais tempo para ela, mais tempo talvez até para maternar efetivamente, para estar ali mais perto da criança, né, E Ju? muitas vezes vem um medo, né? Porque é um passo importante ao mesmo tempo. A gente vê aí dados do Sebrae que muitas empresas fecham, não perduram. Sim. Então, precisa dar esse passo, mas precisa estudar também. Sim. Precisa dar conta ali da família e de tudo. E aí é que a gente vai ficando mais em segundo plano ainda, né? Eu, quando o meu segundo filho nasceu, eu resolvi fazer um coworking de mães e filhos. Em São Paulo, ali na Pedroso de Moraes. 2 anos depois, eu empatei os custos, né? Então, demorou 2 anos para eu conseguir empatar. E veio o quê? No mesmo mês? Pandemia. A pandemia, Brasil. E aí? Fali, né? Só que esse bichinho do empreendedorismo, ele continuou ali, É né? gostosinho. Já Tinha picado, já tinha me picado, aí não Fica aqui tinha... no ombrinho. Não teve mais jeito. Só que daí, nesse percurso, a gente vai entendendo que tudo tem seu tempo também, né? A nossa ansiedade, ela grita dentro da gente. Porque você faz um negócio e você faz para você se sustentar, para você fazer suas escolhas, como a gente estava falando, né? Mas até você conseguir fazer isso, muitas vezes demora. E demora um tempo que você tem que estar disposta a esperar. Aliás, esperar não. A trabalhar em cima dele, né? Porque não é um tempo de espera. É um tempo de ajuste de rota, é um tempo de construção. De amadurecimento. E é assim que a gente vai construindo a jornada, né? Inclusive, por isso que eu contei pra vocês que 2 anos, né? Aqui com Mais Que Mãe. E fechei agora meu primeiro contrato com uma marca grande. Então, já é um dia de comemoração. Já comemoramos os bastidores. Comemoramos. Porque é isso, né? E esse passo a passo é que vai deixando a gente mais resistente e sabendo da certeza do nosso caminho, né? Aí você fala, puxa, tô no caminho certo. Tá, demora um pouquinho, tem que ter resiliência, tem que ter paciência, mas vai, tô no né? caminho certo, né? E paciência é algo que a gente não tem, né? O trio aqui, eu acho que é um trio que já não é naturalmente, né? Audiência, deixa eu contar um segredo pra você. Aqui não tem mulher boazinha, não. É Aqui tudo, a coisa é parecida, né? Tudo, Ô, Ju, conta um pouquinho, dentro do movimento, como é que funciona e como é que vocês atendem essas mães e as ajudam a fazer melhores escolhas? Legal. Começamos com os quadros, né? Então, esse foi aliás, o início foi a websérie. Eu comecei fazendo uma websérie, fiz 5 episódios dessa websérie. Eu fui a personagem número 1, né? Então, foi sobre mim o primeiro, só que audiovisual é uma coisa cara, né? caríssimo. Eu pus o pé, depois eu falei, tenho que terminar os 5. Terminei, mas daí na busca de patrocínio ainda não veio, então ela ficou meio que ali. De ladinho. Parado um pouco. E aí que veio o primeiro passo de reformular. Então, vai deixar de ser uma websérie e vai virar um movimento. O que esse movimento vai apresentar? O primeiro passo que eu dei foi começar a criar quadros. Então, ir para as ruas, deixa eu ouvir essas mães, deixa eu dar voz, deixa eu dar espaço para essas mulheres falarem dessas dores, né? Deixa eu ouvir o que os filhos delas têm a dizer sobre elas e isso vai motivá-las. Então, a gente começou assim, o Mapa Afetivo, que é um quadro onde eu vou conhecer lugares criados por mães e conto a história dessas mães por trás. Ótimo, fiz ali os quadros, falei, tá faltando mais alguma coisa, porque aqui eu tô só motivando, mas eu quero ir além. E aí, qualidade de vida e saúde mental era uma coisa que me pegava muito, né? Porque a gente, óbvio, não vai estar bem o tempo inteiro, mas como é que a gente se mantém, né? Porque o tombo não pode ser grande. A gente, às vezes, dá uma caidinha, mas tem que se levantar. E daí veio a ideia do círculo terapêutico,
que é um encontro que hoje está quinzenal ali para as mães, com um tema específico. E essas mães, nesse encontro online de 1h30, são atendidas ali por mim, que falo de neurociências e comportamento em relação àquele tema, e mais uma especialista convidada que aborda pelo lado da psicologia ali o tema, né? E aí a gente tá tendo resultados incríveis com as mães, porque é uma coisa assim que elas acabam se entregando ali àquele momento e vão entendendo ali um começo, meio e fim de atitudes que elas podem tomar, ou uma viradinha de chave ali que pode melhorar a vida Uma delas. viradinha de chave. A Sheila Gente, vocês Lanza não tava com uma tão lista, assim, ó. entendendo. Não, agora é depoimento ao vivo aqui, gente. A gente participou do último ciclo, né? Inclusive, até o tema era de preenche, eu não lembro exatamente. Vazio. Quando tudo funciona, mas nada preenche. Tudo É funciona e isso, nada preenche. isso. Eu fui despretensiosa mesmo, assim, tipo, gente, chegou lá, o ciclo, aí muitas mulheres, e queira ou não, eu acho que isso enriquece muito também, porque além delas que estão aplicando, né, tem toda uma troca, e você se vê ali nas histórias de cada uma, né, e elas vão trazendo os temas e, tipo, começa a ligar. Eu tava lá de boa, daqui a pouco, plique. Daqui a pouco, isso é pra você. Tipo, olha, presta atenção. Começou olha, um alerta, você assim, não está se olhando. Aí, tipo, sirenes para todos os lados. E, gente, ao mesmo tempo em que vai dando todos esses cliques, foi um momento de introspecção, assim, de falar, tanto que eu não falei, se abriu o microfone, quem quer falar, eu não falei, isso não é meu natural. Não é. Porque eu realmente fiquei ali introspectiva, falei, gente, pegou aqui, e outras coisas que eu não tinha ali... Consciência, né? Tinha um olharzinho, mas não tinha consciência, sabe? E teve uma pergunta que você fez que, putz, aí levei para vida mesmo, prática, que eu acho que isso que é uma diferença. Às vezes a gente olha, vou fazer terapia, vou fazer essas coisas, não vou aplicar, né? Vou lá ficar falando, ficar ouvindo. Mas vocês trazem exercícios que a gente usou, né? E eu usei no próprio dia, né? Já comecei a olhar para isso. E um ponto de que você fala, puxa, eu tenho que olhar para mim. Né? Eu não estou me olhando, eu não estou tendo espaço aqui na minha agenda. E a gente tem que ouvir isso, gente. E vem pra depois ver se o como mexer, fazer né? isso, né? Porque não adianta você abrir caixinhas e não conseguir fechar, né? Por isso que o exercício é legal. E a diferença de uma sessão de terapia para o círculo é exatamente essa. A sessão de terapia, ela acontece em camadas, até que você chegue. E são 2 processos valiosíssimos, tá tudo bem com os 2, a gente inclusive indica que continuem fazendo, mas o círculo, ele tem começo, meio e fim, e os exercícios, porque é para fechar aquele tema em questão, né? Inclusive, gente, amanhã, viu, tem círculo. E amanhã o tema é muito do que a gente tá falando aqui. E para mim é um tema que mexe, assim, particularmente comigo, né? Que é quero gerar a minha própria renda. Então, para mulheres que realmente, assim, tem a mulher que quer ficar em casa, né? Que tá tudo bem e isso é uma escolha, e quando é uma escolha, tá tudo bem, mas aquelas que batalham para trazer uma renda, aquelas que batalham para mudar a sua dinâmica familiar e sair da dependência e não estão conseguindo, a gente vai trabalhar as travas emocionais, a gente vai trabalhar os conceitos que elas têm de vida, para a gente meio que quebrar uma barreira ali e conseguir impulsionar essas mulheres. Então, acho que esse é o papel, né? A gente dá passos em áreas diferentes que vai construindo essa mulher de forma independente, de forma que ela se enxergue como mulher e faça as escolhas de vida dela. Porque muitas vezes a maternidade deixa os nossos sonhos escondidos, né? A gente acha que não tem mais espaço, que não pode mais realizar. Por quê? Pode, a gente vai trabalhar para isso acontecer, sabe? A Sheila teve um processo para ir para o empreendedorismo, eu tive outro. O dela era para ficar mais tempo, né, com as crianças, com a filha e tudo mais. E o meu eu fiz tudo que eu queria, né? Tudo que estava ali combinadinho no script, né, do sucesso, eu cumpri. Fui lá dando check, que eu sou a moça do check. Cheguei no check final e falei, tá. Não tenho nem 40 anos, e agora? O que eu faço? Acabaram os checks.
E agora? O que eu faço da minha é a vida? escolha, né? Aí eu fiquei meio perdida, tive uma crise existencial mesmo. Eu falei, ué, mas por que eu tô desse jeito? Se você tem tudo, você tem que estar feliz. Eu ainda brigava comigo, né? Você ainda tem que estar feliz, você cumpriu tudo, A e pressão agora? social, né? Como que Você eu vou dizer que eu não tô cumpriu feliz? socialmente. E aí, o que pegou no círculo que a gente participou foi justamente a chamada, porque eu falei, tô cumprindo tudo, mas ainda tem um vazio. E tinha um vazio. E eu não sabia explicar. E eu me sentia culpada. Olha só. E aí, só que como que a gente faz? E eu tenho certeza que você em casa pode estar nesse mesmo processo que a gente e não sabe nomear e tá sentindo culpa. Então é importante a gente se olhar, entender o que está acontecendo. Por que eu tô assim? E nesses círculos, né? É uma forma também das pessoas trazerem ali ferramentas e técnicas para ir destravando esses olhares, porque a gente fica ali, né, com uma máscara, né? Ah, tá tudo certo, tá tudo indo, e aí? E dentro de mim? Ajuda a criar um compromisso com a gente. Sim. Porque se eu não tivesse o compromisso de ter entrado no círculo aquele dia, eu ia perder um processo que foi muito legal, muito interessante. E eu acho que a pergunta que você falou foi: qual o valor de descansar? Que valor isso tem para você? Sim. Porque enquanto for visto como uma coisa, como fazer nada, É. não tem valor, nunca vai passar a ter. Nunca Então, vai é passar. ressignificar primeiro o valor, entender a importância para depois dar passos. E é aí que a gente vai entrando na nossa agenda e que a gente vai ocupando mais espaço na nossa própria vida. E não só as tarefas, né? Sim. A gente, como mulher, precisa ocupar espaço na nossa própria vida. Sim. Gente, esse do valor, ainda é o valor do descanso. Esses dias eu vi uma postagem sua, acho que sua, que tá falando assim, que o marido... Você teve um dia todo atabalhoado, sentou 5 minutos lá no sofá para descansar e o marido tava chegando, tipo, levanta para aparecer que, não, tô fazendo Tô alguma ocupada. coisa, né? E aí eu vi esse vídeo e falei, caramba, meu, eu faria a mesma coisa, né? Exato. E aí o que o vídeo me fez refletir? Você fala, caramba, meu marido tá deitado no sofá várias vezes, eu não fico olhando pra ele, tipo, e aí, tá, qual é o seu assim? valor? É isso. E por que na hora que eu deito no sofá, eu vou me perguntar, eu não tenho valor Perdeu porque eu tô o valor. descansando? E você sabe por quê? É louco isso, A gente né, tem Ju? uma construção social que a gente precisa mostrar o nosso valor através do cuidado e através do fazer. Né? Nós, mulheres, Sim. a gente foi criada assim. Sim. Então, eu cuido de tudo e de todos e eu faço tudo e por todos. Se eu tô lá deitada e eu tô fazendo algo por mim, eu saio do esperado socialmente. E aí, eu não tô cumprindo aquilo que esperam de mim. Opa, não, deixa eu levantar. Isso Você aconteceu julgada, comigo, né? tá? Você julgada, né? Exatamente, esse vídeo foi real na minha vida. Eu deitei porque eu tava muito cansada, o marido chegou, eu pulei do sofá. Eu parei pra pensar, gente, por que eu pulei? Por que eu não tô fazendo nada poderia errado? estar aqui no sofá, né? É uma culpa Então, que a esse gente medo carrega, desse né? julgamento alheio, né? Agora, quando a gente assume essa verdade dentro da gente, esse medo, ele para de ser protagonista. Né? E as nossas escolhas é que passam a ser. E essa virada de cliquezinho, essa mudança, ela acontece com a consciência, que é: que valor tem eu me cuidar? Que valor tem eu fazer por mim? Se eu entendo que tem valor, eu assumo. Tá tudo certo. Deitei aqui. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E tá tudo tudo bem, né? certo. A questão é que tá, né? Exatamente. Gente, vocês estão vendo o nível, dá para imaginar o que rola no círculo terapêutico. Nossa. Não perca. Não, eu tava, né, lá, eu olhei pra Sheila, ela tava assim, eu conheço a Sheila, Eu né? me conheço. Eu vi assim os desenhos Fumacinha, subindo né? na cabeça, sabe? Ela concatenando um monte de ideia, porque só de olhar pra ela eu já sei como que ela tá. Já deu E pra vice-versa, perceber. né? E aí foi muito engraçado. Eu falei, nossa, caiu um monte de. Eu só vi as fichinhas. Tic, 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 tic. Ai, Caiu muito mesmo. bom. E é Muito legal. importante, né? E assim, as pessoas às vezes ficam constrangidas, e eu posso até falar por mim, né? Durante muito tempo eu ficava constrangida de falar as vulnerabilidades em público. Sim. Porque a mulher não foi
feita, a das nossas gerações, não foi feita para falar sobre vulnerabilidade. Imagina, você é a Mulher Maravilha, você é a Xena Guerreira. Uhum. E aí, quando você se olha e vê que você tem fragilidades, como todas as pessoas, pois somos humanas, a gente se coloca nesse lugar. Mas e se eu falar? O que vão pensar de mim? Eu vou perder esse status de mulher poderosa e, né, super A resolvida. mulher poderosa que tá em frangalhos por Por dentro e ninguém dentro. tá vendo. E quando Então. ela dá uma abertura para mostrar essa vulnerabilidade, acontece uma coisa dentro dela, não é para fora, é para dentro, que é a gente só se desenvolve se a gente entende onde estão as nossas É questões. isso. Se a gente não entende, a gente Uhum. segue a vida. É um ritmo Automático. acelerado que somos. Automático. Né? Vai fazendo. Mas a gente fica ali naquele ritmo sem se olhar, sem se enxergar. Quando vem essa brecha da vulnerabilidade, é aquele momento que você se olha. E quando você se enxerga, você tem a possibilidade de falar: opa, isso precisa ser melhorado. Isso aqui pode ser melhor. E aí você olha para trás depois de um tempo e fala: que bom que essa vulnerabilidade apareceu, porque só assim eu me tornei quem eu sou hoje. Sem Porque senão a gente dúvida. não evolui, né? Sim. E as pessoas acabam não indo, né? Falar, eu não vou falar sobre isso na frente de umas pessoas que eu nunca vi na minha vida. Né? Porque a gente tem Sim, essa coisa, tem, né? tem. Então, eu acho que até para você que está em casa, né? Ah, eu tô em dúvida se um círculo vai fazer bem para mim, faz bem, sim. E você não precisa falar se você não quiser, porque eu acho que é isso, né? A escolha também tá a partir disso. Você pode ter um monte de fichinha caindo e você não quiser falar nada. Mas você pode também, por outro lado, cair um monte de fichinha e falar, poxa, eu quero falar. E você estando num ambiente seguro, que eu acho que é isso que é importante. Quando a mãe ela já está fragilizada de diversas formas, seja porque teve que abrir mão da carreira, né, ou porque não conseguiu abrir mão da carreira, mas não consegue maternar do jeito que gostaria, enfim. A gente sempre tá errada de algum jeito. Infelizmente. Né? Se a gente deixa ou se a gente não deixa, enfim, qualquer coisa a gente tá errada. Então, quando ela vai para um lugar desse, que ela fala assim, ufa, eu posso soltar a armadura e falar assim, ó, tá tudo machucado aqui embaixo, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que as mulheres precisam se sentir acolhidas e sentir que elas podem fazer isso, né? Ali eu acho que tem algumas questões importantes, né? Primeiro, um espaço seguro. Então, assim, a gente não grava a partir do momento que as mães começam a falar, tanto que a gente não põe para gravar o círculo. Eu gravo a minha aula ali anterior, né? Porque é uma coisa que não vai sair dali. Ali nós estamos entre mulheres. Segunda coisa, a identificação. Quando você vê que o problema da outra é muito parecido com o seu problema, você vê que você não está sozinha. Você vê que, apesar de não ser natural viver a vida assim, é comum, né? Tá todo mundo lascado junto. Tá todo mundo assim. Então, você enxerga que tem esse espaço. Você recebe um acolhimento, porque quando você coloca para fora ali a sua vulnerabilidade, o seu problema, você tá com outra mãe ali, tá com uma especialista ali falando, então você não vai receber um julgamento, seja lá o que você estiver passando, né? Não existe essa questão. E, por fim, quando você fala, você também se escuta, não é só o outro que te escuta, você também. E muitas vezes essa mulher falar, ela põe para fora algo que nem ela sabia que estava dentro dela, porque a gente formula em palavras, a gente organiza pensamento junto, e aí a gente traz para um lugar mais tangível algo que estava só aqui dentro, muitas vezes sem espaço, só acontecendo, e essa mulher não sabia de onde. Agora, precisa abrir câmera? Claro que não. Precisa falar? Claro que não. Afinal de contas, qual é a assinatura do Mais Que Mãe? Lugar de mães livres. Sim. E é assim que a gente funciona, com essa liberdade feminina de ser quem somos, da maneira que queremos. Que legal. Gente, é incrível. Ô, Juí, falando de outro lado agora, né? Porque, queira ou não, é um negócio, né? E vocês atendem muitas mães, nossa audiência também é formada por muitas mães empreendedoras, né? Como é que funciona o modelo de negócio de vocês? A gente nós temos os produtos ali, né? Que é círculo terapêutico, que a mãe paga um valor social
é R$50 para ela participar de um círculo de 1h30, mas a gente também tem um modelo de negócio onde a gente traz marcas para ter essa conversa mais profunda com as mães. Então, como funciona isso? Hoje a gente vê na internet, né, gente, tanta influenciadora ali, usa isso, faz isso, está cansada dessa propaganda, parece que a gente vê isso e já quer passar, né? Então, eu criei um espaço onde as marcas podem falar com as mães, só que de uma forma genuína e vivencial, que é uma coisa que a gente não vê muito por aí, Sim. né? Então, ela entrar de verdade na transformação daquela mulher. Então, eu estou estreitando conversa com muitas marcas. Lógico que a gente tem uma curadoria também, porque não é qualquer marca que transforma a mãe, não é qualquer marca que a gente pode colocar para gerar essa vivência. Mas gerando vivência é diferente. Porque uma vez que uma marca gera uma vivência para uma mãe, transforma essa mãe, obviamente as outras mães vão se identificar com aquilo. E é aí que a gente começa a falar de comunidade. A gente não fala mais de marketing, a gente fala de comunidade, Sim. né? E aí que a coisa muda de figura, o jogo muda de patamar, né? Sim, muito interessante, então, né? Bem... E aí tem além dos círculos e das marcas, você pretende ter alguma trilha de capacitação, alguma coisa assim? Como que é? A gente podia conversar sobre isso, né? Já gostei! Projeto Olha, novo. já gostei. Não tá no meu escopo atual essa questão, mas é um lado que me pega demais, porque é um lado pessoal meu, né? Eu empreendo há 14 anos. Tive muitas questões durante muito tempo com faturamento, então consegui alçar voos muito legais dentro dos negócios no sentido de execução, o saber e tudo mais, e travei durante muitos anos no sentido de trazer dinheiro e tudo mais, por isso que esse círculo de amanhã é muito especial para mim, porque é uma coisa muito prática mesmo, né? Só que para formação, eu precisaria daí me unir, né, com pessoas que... Parcerias, gente. Parceria Parceria, cedo. eu já tô vestida, já tô pra Mas ir. hoje, dentro do escopo, né, a gente vai reativar a websérie, nós temos os eventos proprietários, eu faço ativação dentro de eventos de outras marcas e de Eu ia outras perguntar isso, pessoas. de evento presencial também Presencial, você faz, né? sim. Legal. Nós temos os quadros, nós temos... Futuramente vamos ter o Clube Mais Que Mãe, que daí nós vamos ter as trilhas ali, mas todas no tripé: autoestima, qualidade de vida e autonomia, né? E logo menos a lojinha. Na lojinha. Lojinha. Com eu vou fazer camisetas com mensagens. Mas uma coisa muito inusitada, muito diferentona. Muito de mãe. Mas muito de liberdade, de autonomia, da gente assumir nosso lugar e nosso propósito. Sim. Então, a gente vai ver com essa novidade aí, tá? Em criação. Adorei. Logo menos. Adorei. Faz camiseta Gola Vem. Total. Não vai ser nada disso aqui, não. Não, é porque a Sheila, pra ela tem que ser uma Gola... coisa assim que o pessoal... Começa a pegar no Tá peso. livre. A liberdade dela é até no pescocinho. Maravilhoso. Gente, tá acabando, né, Dani? Eu não quero. Não quero. Eu falei que ia ser pouco tempo. Não quero. Tem que voltar, Ju. Mas ainda tem uma perguntinha, né, Dani? Faz aí. E assim, a perguntinha que encerra o nosso episódio é: em que momento você deixou de ser espectadora e passou a ser protagonista? Eu acho que você já nasceu, né? Mas vamos lá. Eu acho que como eu falei, né? Eu fiz a construção de muitos negócios e não me senti tendo sucesso em nenhum deles. Essa mudança para eu ser protagonista, ela veio de uma autoconfiança que ela começou com essa virada de chave do não me sentir mais insuficiente perante outras mulheres, sabe? Porque muitas vezes a gente acontece, mas a gente acha que a gente nunca tá suficiente. Eu não sei se vocês já sofreram dessa síndrome, mas eu tenho que aprender mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que estar em mais lugares, e parece que a gente precisa sempre de mais, né? E eu gosto muito de me estudar, né? Num desses estudos profundos sobre mim, eu cheguei a essa conclusão, né? Não, eu sou suficiente. E quando eu cheguei nessa conclusão de eu sou suficiente, aí eu assumi o protagonismo da minha vida.
né? Então não foi num negócio, numa ação externa, foi dentro, sabe? Foi com segurança, foi com autoconfiança. E é sempre dentro, né? É sempre Porque dentro, a transformação é sempre dentro, né? É sempre dentro. Às vezes ela vem acompanhada de uma atitude externa que ancora aquilo, né? Sim. No meu caso, não teve uma atitude, mas foi uma mudança, assim, que eu fui percebendo que a cada encontro, por exemplo, se eu viesse aqui há 1 ano atrás, eu pegaria a caneca assim. Porque será que eu sou suficiente para estar ali, ou estar aqui, ou fazer isso ou aquilo? Uhum. Então, essa pergunta, ela permeava Você se muito. apropriou, né? Eu me apropriei de mim, É isso. né? De mim, assim. É perfeito? Nunca vai ser. E nem precisa, né? E nem precisa ser. Mas é suficiente para mim? É. Então eu vou lá. Então tá tudo bem. Então estou dentro. Estou protagonista. Que linda. Sou protagonista. Querida, Obrigada, prazer, viu? gente. Volte. E você aí que acompanhou o episódio, faz favor, siga o Movimento Mais Que Mãe, um movimento incrível. Quiser deixar sua pergunta aqui, a Ju vai ter um prazer em responder vocês. E aproveita, segue o canal. Obrigada pela audiência.